Olá, boa tarde. Sou o Dr. Antônio Martins de Farias. Estou aqui mais uma vez. Primeiro eu quero agradecer a Deus e a você, meu amigo, minha amiga, que tem dado seu like, tem feito seus comentários e tem assistido aos meus vídeos. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. Estou muito feliz por isso. E a você ainda que não se inscreveu, que por acaso assistir, se inscreva, corra, vá para o meu canal, se inscreva para que ajude o meu canal a crescer. Estou muito feliz mesmo com essa nova fase. Quero agradecer aos meus 313 amigos. É um presente de Deus, né, que Ele me deu. Está com 313 inscritos. A meta não tem limite, né? Mas chegando a 1000 por enquanto a 1000 é o meu objetivo, né? Mas não tem limite. Quanto mais se inscrever, melhor. Eu espero um dia acertar o tom de vídeo que eu faço, né? Eu percebi que quando eu falo mal, faço uma crítica ao governo, eu tenho um número grande de assistentes, de visualizações, né? E quando eu falo assim mais no aspecto de informação para direito, né, como leitura, meu projeto de leitura de Constituição, que eu não vou parar, vou continuar com ele, o número de interessados é menor. Mas eu não quero apenas falar mal de governo, né? Eu quero, quando falar, criticar um governo, seja o presidente, seja o governador, seja o prefeito, o vereador, é uma coisa que é para ajudar a gente a encontrar um caminho, como exatamente o vídeo de hoje. O vídeo de hoje é afirmando, né, a maior tristeza da minha vida. Eu acredito que eu já tive muitas tristezas, mas talvez as tristezas, eu vou dividir essa tristeza em aquela tristeza individual, que é minha, causada por mim, e a tristeza coletiva, né? Eu acho que o que nós estamos falando de tristeza coletiva, que foi essa baderna, né? A tentativa de golpe do senhor Jair Messias Bolsonaro no domingo, no dia 8, né? Dia 8 não, deixa eu ver aqui, porque esse dia vai ficar histórico na história, né? Dia 8, né? Dia 8 de janeiro de 2023. Vai ser o dia que os historiadores hão de marcar como o dia da infâmia, o dia mais infeliz, né, da política brasileira. Porque a invasão aos prédios, Palácio do Planalto, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, é uma invasão ao povo brasileiro, é uma agressão ao povo brasileiro, porque é a nossa soberania que foi agredida, é o nosso respeito, a nossa bandeira, o nosso símbolo. E quando eles destruíram o horror que deixaram o Palácio, o horror que deixaram o Congresso Nacional, as obras de artes que foram destruídas, eles fizeram xixi no Palácio, fizeram cocô no Palácio, no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal. Isso é uma tristeza, é uma vergonha, é uma agressão ao povo brasileiro. Mesmo aqueles que votaram em Jair Bolsonaro, tenho certeza que estão decepcionados. Mas o senhor Jair Bolsonaro, né, que foi um covarde, né, que foi ele que premeditou, não tem outra pessoa culpada nesse episódio de Brasília que não seja o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele estava por trás disso. Eu não posso afirmar, mas tenho absoluta convicção de que ele estava lá nos Estados Unidos, em Orlando, com o pé na porta para sair, para pegar um avião e chegar aqui ontem, segunda-feira ou terça-feira, do dia 10, no dia 11, e assumir como ditador eterno do Brasil. Mas graças a Deus, o povo brasileiro, os três poderes, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do Supremo Tribunal e o próprio presidente Lula, e a sociedade se rebelou e disse: a democracia há de vencer. Não há mais espaço para ditadores como Jair Bolsonaro. Ele tem que se convencer disso.
Se ele quer liderar a parte política dele, o legado político que ele tem, que é um direito dele, e um direito de alguém ser simpático a Jair Bolsonaro, não estou tirando a razão de ninguém seguir Jair Bolsonaro, mas respeitem as leis, respeitem as normas. Coisa que Bolsonaro nunca fez. Bolsonaro é contra a regra. Bolsonaro destruiu as instituições. Bolsonaro destruiu as instituições de governo. Né? E foi um covarde, porque desde quando ele perdeu a eleição, ele podia ter chamado aquelas pessoas inocentes que ficaram em frente aos quartéis e ter falado diretamente para elas, dizendo: gente, nós perdemos, a luta continua, nós vamos enfrentar as urnas novamente em 2026. Mas o que ele fez? Silenciou no palácio, se enfurnou no palácio da Alvorada e não falou nada para aqueles alienados. Porque aqueles coitados que estão presos, os 1.500 presos que cometeram crime, que têm que responder, né, são inocentes, porque o culpado foi Jair Bolsonaro, que os estimulou a manter-se em frente aos quartéis, cometendo crime, pedindo intervenção federal, pedindo golpe de Estado. O que é crime? Então, se há um culpado nessa história toda, eu repito, é o senhor Jair Messias Bolsonaro, que é um covarde, porque ele saiu, ele fugiu do Brasil 2 ou 3 dias antes de terminar o seu mandato, porque ele estava com medo, e ele saiu de propósito, porque ele sabia que no dia 8 ele ia mandar fazer aquela palhaçada que fez, graças a Deus que deu errado. Se tem uma pessoa também culpado, que merece ser punido, ele só está suspenso, mas espero que a Câmara Distrital do Distrito Federal ingresse com um pedido de impeachment e dissolva, né, e retire do Palácio Buriti o governador Ibanez, o governador de Brasília, Ibanez Rocha, eu acho que é o nome dele. É um incompetente, foi conivente com essa barbúrdia, com essa baderna, porque ele sabia dos riscos que corria e não fez nada, deixou que a polícia se aliasse aos baderneiros e destruísse um patrimônio histórico, um patrimônio da democracia, um patrimônio do povo brasileiro. Jamais nós recuperaremos as obras de arte que foram destruídas, jamais nós recuperaremos os tapetes que foram rasgados, jamais as armas furtadas, enfim, o destroço que houve no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal. Mas teve a conivência do governador de Brasília, que ele foi omisso, porque compete ao governador do Distrito Federal a garantia, a segurança. Ele tinha que ter convocado a polícia, se a polícia fosse insuficiente, que ele pedisse até reforço, como no sábado parece que foi, e ele foi avisado. Ele não, eu estou inocente. Não, ele foi avisado dos riscos e nenhuma providência tomou. Mas tem outros culpados. Cadê o exército que garante o Palácio do Planalto? Tem um batalhão específico. Há uma troca, não sei se aí eu estou certo, antigamente trocava-se. Acho que 6 meses é a Marinha, 6 meses é a Aeronáutica, 6 meses é o Exército, que cuidam da segurança do entorno do Palácio do Planalto. Não tinha ninguém. 3 policiais a cavalo, 6 policiais a cavalo no início da baderna. Então houve, sem dúvida nenhuma, uma falta de conexão, uma falta de vontade das autoridades de combater esse processo de destruição do poder da República. Destruíram a República, destruíram o poder, mas não no seu sentido, porque o povo foi à rua, o povo brasileiro não quer ditadores. Eu sei que o presidente Lula falou, foi urgente, mas o presidente Lula não é um vencedor, né? O presidente Lula saiu fortalecido, saiu, mas veja, graças a Deus o povo se uniu. Ontem ele se reuniu com 27 governadores. Tenho certeza que ele tem o apoio das Forças Armadas, ele tem o apoio, né, do povo brasileiro, o povo democrático, o povo que quer a democracia. Mas, na minha opinião, ele demorou a falar, demorou a decretar a intervenção federal no Distrito Federal, que é previsto no artigo 34 da Constituição.
Não é inconstitucional a atitude de Lula, é corretíssima, tanto é que acaba de ser aprovado por unanimidade na Câmara e no Senado e já segue para promulgação. Mas Lula foi omisso. Eu tenho certeza por omissão, por covardia, não do presidente Lula, mas por desonestidade do MDB. Porque o governador de Brasília é do MDB. Ele não devia ter, a intervenção não devia somente ser na segurança pública, mas deveria ser em todo o governo do Distrito Federal, afastado o governador do Distrito Federal, que foi um omisso, foi um covarde, foi um conivente com as safadezas do ex-presidente Jair Bolsonaro. E outra coisa, esse ministro da Defesa é pernambucano, eu podia estar defendendo, mas ele é muito incompetente. O Lula precisa urgentemente demitir esse ministro José Múcio Monteiro. Ele está mostrando-se um fracassado. Ele não consegue, até está com uma semana de governo, não conseguiu conversar com as Forças Armadas, porque as Forças Armadas demoraram muito a se pronunciarem. O José Múcio não apareceu no domingo, ele foi aparecer, estão se falando o nome do José Múcio agora com a crítica, porque o José Múcio foi omisso, até porque ele chamou, né, os bolsonaristas que estavam acampados nos quartéis de pessoas democráticas. Gente, não há democracia, é você fazer tudo aquilo que a lei permite. Você alojar em frente ao quartel, pedir golpe de Estado, destituir um governo legítimo, como foi o presidente Lula, como é o presidente Lula, isso não é democrático, isso é ditadura, isso é revanchismo, isso é... Critique, dê o nome que quiser, mas não chame de democrático esse povo que segue Jair Bolsonaro, porque eles não são democráticos. Jair Bolsonaro não é democrático. Ele usa a democracia para se apoderar do poder, como graças a Deus nós o tiramos, ele nunca mais há de voltar, porque Bolsonaro há de ser preso. Se no Brasil tiver justiça, o caminho, o fim da vida de Jair Bolsonaro é na cadeia, pelos inúmeros crimes que ele cometeu, principalmente esse, tentativa de golpe. Tentativa de golpe é crime, está no Código Penal. E não adianta inventar histórias que não foi golpe. Foi uma tentativa de golpe de Estado. O propósito ali era desconstituir, destruir os três poderes para que Bolsonaro se apoderasse e retornasse a Brasília como vitorioso. Graças a Deus, as forças constituintes, as forças democráticas não permitiram. E ele deve estar muito frustrado. Porque ele não voltará mais, ele voltará para o Brasil para ser preso, porque se houver justiça no Brasil, Jair Bolsonaro tem que ir para a cadeia pelo crime, pelo prejuízo que ele causou. E tem uma coisa, essa conta, esse prejuízo econômico, porque o prejuízo histórico, o prejuízo social nunca mais será pago, mas o prejuízo econômico tem que ser cobrado de Jair Bolsonaro, porque ele é o único responsável por esse desastre que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023, que entrará para a história como o pior dia da democracia brasileira. Não vejo Bolsonaro como outro caminho para Jair Bolsonaro a não ser a cadeia. Nunca vocês estão acompanhando há 2 anos que eu faço vídeo. Nunca falei isso, critiquei muito Jair Bolsonaro, mas essa ele merece para a cadeia. Porque ele não tem o direito de interromper o nosso processo democrático que vem da nossa luta, da luta do povo, desde 1984, 85, quando nós fomos para a rua e pedimos democracia, e ganhamos em 85, 89, disputamos eleições para presidente da República até hoje. Ele foi um aproveitador, ele se aproveitou da democracia para se eleger presidente da República, mas é um incompetente, porque nada fez e só apoiou que ele só quer ser um ditador, porque ele não respeita a Constituição, ele não respeita a regra, ele não respeita a lei. Então o local de Jair Bolsonaro é na cadeia. E agora, não é Lula que vai processar Bolsonaro, é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, respeitando o devido processo legal. Não interpretação de Jair Bolsonaro, mas interpretação dos juízes, dos tribunais que vão. Com certeza será um juiz comum, porque ele não tem mais direito a foro privilegiado. Mas Bolsonaro
tem que ir para a cadeia pelo crime que ele cometeu. E tem uma coisa, deputados, sejam eles estaduais, federais, que apoiaram, senadores ou qualquer um cargo eletivo, político, que apoiaram esse golpe, hão de ser caçados. Se a Câmara Federal, o Senado Federal e as Assembleias Legislativas tiverem vergonha, caçarão todos esses deputados que se puseram, que aplaudiram e que estão defendendo o golpe de Estado, como é o caso de Pernambuco. Um deputado e uma deputada, eu não sei se são marido e esposa, mas é a deputada federal Clarissa Tércio e um tal de Júnior Tércio. Também tem que ser caçados aqui de Pernambuco, porque eles apoiaram Jair Bolsonaro. E quem apoia deputado, vereador, prefeito, governador, qualquer um que apoia golpe de Estado é antidemocrático e não merece exercer o direito político. Eles têm que ser caçados, porque eles não são democráticos e estão lá para se aproveitar. Espero que a Câmara, o Senado e os nossos três poderes, agora, com a forma harmônica, hajam. O Conselho de Ética da Câmara, o Conselho de Ética do Senado, as comissões, não é conselho, comissões de ética, e casse o mandato dessas pessoas que estão, desses deputados e deputadas que estão apoiando o golpe, incentivando o povo humilde, como a maioria das pessoas que está presa lá em Brasília, são pessoas idosas, porque essas pessoas foram induzidas por esses deputados de má fé, por Bolsonaro, covarde, safado, desonesto, que iludiu velhos com 60, 70 anos que estão presos hoje na Polícia Federal, e ele está mentindo, porque o hospital nega que ele está internado. Ele não está doente, segundo não há que se confirmar, porque segundo li nos jornais, ele não está internado. Ele mostrou uma foto no hospital, mas o hospital onde ele se diz que está internado nega que não tem nenhum brasileiro internado naquele hospital. Há de se confirmar, eu não estou afirmando nada. Então ele está dizendo que está doente para chamar a atenção, para distorcer a realidade. Mas o culpado por toda essa barbúrdia, que o mundo, graças a Deus, o mundo está a nosso favor. O mundo está a favor da democracia brasileira, porque os Estados Unidos, a França, a Alemanha, todos os países da Europa, da América, e quero aqui agradecer, eu sei que ele não vai ouvir, mas eu quero fazer um voto de gratidão ao povo da Colômbia, o povo que eu tenho grande respeito, porque a Colômbia tem até as nossas cores, a nossa cor, a bandeira, é uma grande produtora de café, então ela tem uma cultura nossa, e foi o primeiro presidente a pedir a convocação imediata da OEA, Organização dos Estados Americanos, para que discutisse a questão do golpe de Estado. Parabéns, presidente da Colômbia, porque o senhor é um democrata, quando foi o primeiro chefe de Estado de um país a pedir, a reconhecer que o Brasil tinha sofrido um golpe de Estado. E de fato eu sei que a grande mídia está desviando para não dar o nome de golpe de Estado, mas não existe outra solução, a não ser de que domingo, dia 8 de janeiro de 2023, Jair Bolsonaro e a sua caterva, como diz o ilustre professor de São Paulo, Marco Antônio Villa, tentou derrubar o poder no Brasil. Então foi uma tentativa, foi um golpe de Estado, graças a Deus fracassado. Gente, muito obrigado a vocês. Eu estou com raiva mesmo, porque eu estou triste com a agressão que esse episódio trouxe para todos os brasileiros. Bolsonaro deu um tapa no rosto de cada um de nós, quando ele fez essa estupidez, tentar voltar ao governo sem ele merecer, porque ele não merece exercer a função de presidente da República. Muito obrigado e até a próxima.